Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje Ezequiel, capítulo 40 ao capítulo 42. A nova era do templo, Ezequiel, capítulo 40. Em 28 de abril, no 25º ano do nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali vi em direção ao sul algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé junto à porta e tinha na mão uma corda de medir feita de linho e uma vara de medir. Disse-me: Filho do homem, observe e ouça, preste muita atenção em tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que vir. A porta leste. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O homem pegou a vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu o muro. Tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida foi à porta leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada havia salas para guardas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros cada lado, e a distância entre as salas era de 2,5 metros ao longo da parede da passagem. A soleira inteira da porta, que dava para o pórtico na extremidade interna da passagem da entrada, tinha 3 metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico. Tinha 4 metros de extensão e suas colunas tinham 1 metro de espessura. Esse pórtico era a extremidade interna da passagem da entrada e era voltado para o templo. Havia 3 salas de cada lado da passagem da entrada. Cada uma tinha as mesmas medidas e as paredes entre elas também eram idênticas. Então, o homem mediu a porta da entrada, que tinha 5 metros de largura e 6,5 metros de comprimento na passagem. Em frente de cada sala havia uma mureta com 50 centímetros de altura. As salas propriamente ditas tinham 3 metros cada lado. Então ele mediu toda a largura da porta, a distância à parede dos fundos e de uma da sala para guardas e até a parede dos fundos da outra sala. Essa distância era de 12,5 metros. Mediu as paredes divisórias ao longo de todo o território da passagem até o pórtico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem de uma extremidade à outra era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias havia janelas embutidas que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no pórtico. As superfícies das paredes divisórias eram enfeitadas com entalhes de palmeiras. O pátio externo. Então o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo das paredes do pátio havia uma calçada, e junto às paredes havia 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas e seu comprimento desde os muros até o pátio era o mesmo da passagem da entrada. Essa era a calçada inferior. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo do templo, entre a entrada externa e a interna, e a distância era de 50 metros. A porta norte. O homem mediu a porta norte da mesma forma que a leste. Também ali havia 3 salas e um pórtico. Todas as medidas eram iguais
As da porta leste. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura entre as paredes do fundo de uma sala para as guardas e a parede dos fundos de outra sala. As janelas do pórtico e os enfeites de palmeiras eram idênticos aos da porta leste. Haviam 7 degraus que davam para a passagem da entrada e o pórtico ficava na extremidade interna da passagem de entrada. Do lado norte, como do lado leste, havia outra porta que dava para o pátio interno do templo, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. A porta sul. Então o homem me levou à porta sul e mediu as suas partes, e eram extremamente iguais às medidas das outras portas. Tinham janelas ao longo das paredes, como as outras, e um pórtico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo. E como nas outras duas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus que davam para ela, um pórtico na extremidade interna e enfeites de palmeira nas paredes divisórias. E aqui também havia outra entrada que dava para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Portas para o pátio interno. Então o homem me levou à porta sul que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. E como nas outras portas, a passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos que davam para o pátio interno tinham 4 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O pórtico da porta sul ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até a sua entrada. Então ele me levou à porta leste que dava para o pátio interno. Ele mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e do pórtico. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até a sua entrada. Então ele me levou à porta norte que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinham as mesmas medidas das outras portas e janelas dispostas da mesma forma. A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento, 12 metros e meio de largura. Seu pórtico ficava voltada para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até a sua entrada. Salas para o preparo dos sacrifícios. No pórtico de uma das entradas externas havia uma porta que dava para uma sala lateral onde era lavada a carne para o holocausto. De cada lado desse pórtico havia 2 mesas onde os animais para os sacrifícios eram abatidos para o holocausto, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Do lado de fora do pórtico, de cada lado das escadas que subiam para a entrada do norte, havia mais 2 mesas. Havia, portanto, 8 mesas no total, 4 do lado de dentro e 4 do lado de fora, onde se abatia os sacrifícios. Também havia 4 mesas de pedras cortadas para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura.
Sobre essas mesas eram colocados os instrumentos para abater os animais para o sacrifício. Havia ganchos, cada um com 8 centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes do pórtico. A carne do sacrifício era colocada sobre as mesas. Sala para os sacerdotes. Dentro do pátio interno haviam 2 salas, uma ao lado da porta norte, voltada para o sul, e outra ao lado da porta sul, voltada para o norte. E o homem me disse: a sala do lado da porta norte é para os sacerdotes que supervisionam a manutenção do templo. A sala do lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar, os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. O pátio interno e o templo. Então, o homem mediu o pátio interno e era um quadrado com 50 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento. O altar ficava no pátio em frente ao templo. Então, ele me levou ao pórtico do templo. Mediu as paredes de ambos os lados da passagem para o pórtico e tinham 2,5 metros de espessura. A entrada propriamente dita tinha 7 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinham mais 1,5 metro de comprimento. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. 10 degraus subiam para ele, com uma coluna de cada lado. Ezequiel capítulo 41. Depois disso, o homem me levou ao santuário do templo. Mediu as paredes de cada lado de sua porta e tinham 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinham 2,5 metros de comprimento. O santuário propriamente dito tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Então, ele passou do santuário para a sala interna, mediu as paredes de cada lado de sua entrada e tinha 1 metro de espessura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinha 3,5 metros de comprimento. A sala interna do santuário tinha 10 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ele me disse: este é um lugar santíssimo. Então, ele mediu a parede do templo e tinha 3 metros de espessura. Junto à parte externa da parede havia uma fileira de salas. Cada sala tinha 2 metros de largura. Essas salas laterais ficavam em 3 andares, uma acima da outra, e havia 30 salas em cada andar. Os pontos de sustentação das salas laterais ficavam apoiados em saliências externas da parede do templo. Não se estendiam para dentro da parede. Cada andar era mais largo que o andar abaixo, acompanhando a inclinação da parede do templo. Uma escada subia do altar interior para os andares do meio e de cima. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais. Essa plataforma tinha 3 metros de largura. A parede externa das salas laterais do templo tinha 2,5 metros de espessura. Havia, portanto, uma área aberta entre essas salas laterais e a fileira de salas junto à parede externa do pátio interno. Essa área aberta tinha 10 metros de largura e se estendia ao redor de todo o templo. 2 portas nas salas laterais davam para a área aberta da plataforma, que tinha 2,5 metros de largura. Uma porta ficava voltada para o norte e a outra para o sul. Havia um edifício grande a oeste, voltado para o pátio do templo. Tinha 35 metros de largura e 45 metros de comprimento, e as suas paredes tinham 2,5 metros de espessura. Então o homem mediu o templo e tinha 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, incluindo suas paredes, tinha mais 50 metros de comprimento. O pátio interno do lado leste do templo tinha 50 metros de largura. O edifício a oeste, incluindo suas 2 paredes,
também tinham 50 metros de largura. O santuário, a sala interna e o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, assim como as armações das janelas embutidas. As paredes internas eram revestidas de madeiras acima e abaixo das janelas. O espaço acima da porta, que dava para a sala interna, e as paredes internas e externas também eram revestidos de madeira. Todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos alternados com entalhes de palmeiras. Um dos rostos dos querubins, o rosto do homem, ficava voltada para a palmeira de um lado. O outro rosto, de um leão forte, ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Na entrada do santuário havia colunas quadradas e as colunas na entrada do lugar santíssimo eram semelhantes. Havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, suas bases e seus lados eram de madeira. O homem me disse: essa é a mesa que fica à presença do Senhor. Tanto o santuário como o lugar santíssimo tinham portas duplas, cada uma com 2 folhas que se abriam para os 2 lados. As portas que davam para o santuário eram enfeitadas com entalhes de querubins e de palmeiras, assim como as paredes. E havia uma cobertura de madeira na frente do pórtico do templo. Dos 2 lados do pórtico havia janelas embutidas enfeitadas com entalhes de palmeiras. As salas laterais, junto à parede externa, também tinham coberturas. Ezequiel capítulo 32. Salas para os sacerdotes. Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício com sala junto à parede do pátio interno. Esse edifício, cuja entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um conjunto de salas dava para o espaço do pátio interno, que tinha 10 metros de largura. Outro conjunto de salas dava para a calçada do pátio externo. Os 2 conjuntos tinham 3 andares e ficavam um de frente para o outro. Entre os 2 conjuntos de sala havia uma passagem com 5 metros de largura. Estendia-se ao longo dos 50 metros do edifício e todas as portas davam para o norte. Cada um dos 2 andares superiores com salas era mais estreito que o andar abaixo, pois nos andares superiores precisava haver espaço para passagem na frente de cada um, uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação como os pátios. Cada andar superior era recuado em relação ao andar abaixo. Havia uma parede externa que servia de divisória entre as salas e o pátio externo e que tinha 25 metros de comprimento. Essa parede acrescentava comprimento ao conjunto externo de salas, que se estendia por apenas 25 metros, enquanto o conjunto interno, cujas salas eram voltadas para o templo, tinha 50 metros de comprimento. Havia uma entrada pelo lado leste do pátio externo para estas salas. Do lado sul do templo havia 2 conjuntos de salas ao sul do pátio interno, entre o templo e o pátio externo. A disposição dessas salas era semelhante à das salas do lado norte. Havia uma passagem entre os 2 conjuntos de salas, como do lado norte do templo. Esse conjunto de salas tinha o mesmo comprimento do outro e também as mesmas entradas e portas. As dimensões deles eram idênticas. Havia, portanto, uma entrada na parede voltada para o conjunto interno de salas e outra na extremidade leste da passagem interior. Então o homem me disse: estas salas ao norte e ao sul, que dão para o pátio do templo, são santas. Aqui os sacerdotes que oferecem sacrifícios ao Senhor comerão as ofertas santíssimas.
E porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente para o pátio externo. Primeiro removerão as roupas que usaram enquanto serviram no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas para o povo. Quando o homem terminou de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pela porta leste a fim de medir toda a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir e tinha 250 metros de comprimento. Mediu o lado norte e também tinha 250 metros. O lado sul tinha 250 metros e o lado oeste também tinha 250 metros. Portanto, a área tinha 250 metros de cada lado e um muro ao redor para separar o santo do comum. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.